Bom, pessoal, voltando agora com a terceira videoaula do curso básico de C++. Essa videoaula aqui é um pouquinho mais demorada, eu vou tentar agilizar ela o máximo possível. Então, se ficar alguma dúvida, vocês deixem seus comentários aqui nas redes sociais, enviem e-mail, tá bom? Nessa videoaula aqui a gente vai ver funções e estruturas de decisão. A gente vai ver o básico e, posteriormente, se vocês quiserem maiores explicações, aí vocês entrem em contato conosco, tá certo? Eu lembro que eu terminei a última videoaula falando para vocês sobre variáveis globais. Então, como é que eu declaro uma variável global? Muito simples. Só colocar a variável que você quer ou as variáveis que vocês querem entre as bibliotecas e o int_main, tá bom? Aqui, ó. São as mesmas que a gente tinha no nosso programa anterior, certo? Antes de começar a falar qualquer coisa aqui do programa, das modificações que eu fiz, eu vou passar alguns conceitos para vocês também. Então vamos lá. Primeira coisa sobre funções. A gente viu lá na primeira videoaula como a gente cria funções. Eu tinha uma função muito parecida com essa daqui. Void mensagem. E eu tinha a frase hello world lá. E aí aqui eu coloquei um printf chamando uma outra função, chamando uma função de soma, que eu tenho aqui embaixo. Ó. Deixa eu tirar aqui esses comentários para ficar mais claro aqui, para vocês. Aqui e aqui. Certo. Então, onde eu declaro as minhas funções? Antes do int_main. Só que eu vou explicar uma outra forma depois para vocês também que fica bem melhor. Eu tenho aqui uma função chamada mensagem. Ela imprime na tela a frase hello world e também mostra a soma através de uma função aqui, ó. Isso daqui é uma função que recebe dois valores como parâmetro. O que é parâmetro de função? São valores que eu desejo que sejam recebidos na minha função, tá? Então eu tenho aqui a soma que recebe como parâmetros os valores 10 e 20. Ele vai somar os valores 10 e 20. Essa função aqui não tem retorno, então eu coloco o tipo dela vazio, certo? Ele simplesmente vai executar algo, não vai retornar nada. Ele só vai executar esses printfs aqui, ó. E aí eu tenho a minha função de soma, que ela é do tipo inteiro e recebe dois parâmetros. Ela recebe dois valores inteiros, que eu vou armazenar em uma variável que eu chamei de A e o segundo em uma variável que eu chamei de B. E aí o retorno dessa função, aí sim é uma função que tem retorno, é A mais B, certo? E aí eu coloco um ponto e vírgula aqui. Se eu tentar executar esse programa, ele vai dar um erro. Vejam só o porquê. Ó. Vou vir aqui no executar, compilar e executar. Ele deu um erro. Tá vendo? A linha ficou sublinhada em vermelho aqui, ó. Ficou na verdade realçada em vermelho. E aí a gente vai ler o que aconteceu, ó. Aqui embaixo nós temos alguns erros que são mostrados para a gente, que são gerados. E nós temos aqui, ó, bem na linha 7, que foi onde ele sublinhou ali, ele realçou de vermelho, soma não declarada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não encontrou essa função que eu especifiquei para ele, a função soma. Aí vocês me perguntam, mas por que se eu tenho a função aqui, ó? Ela está implementada. O que acontece? O C++ ele executa o programa linha a linha, certo? Ele vai executar tudo isso daqui tranquilamente. Só que quando ele chegar na soma, ele é como se ele olhasse para trás, ele vai procurar a implementação dessa soma aqui, ó. Ele não vai encontrar. E é por isso que ele fala que não está declarado. Como resolvemos isso? A gente pode simplesmente colocar aqui, ó, a soma aqui em cima, ó,
nossa função de soma aqui em cima, certo? Se eu executar o programa agora, provavelmente ele não vai dar erro. Certo? Isso daqui não vai fazer nada por enquanto, daqui a pouco a gente entende. Mas ele executou o meu programa. Isso daqui é só para exemplificar mesmo, tá? Não faz parte do nosso programa, é só para vocês entenderem funções. Funções sem retorno, funções com retorno e como eu tenho que declarar ou implementar as minhas funções. Então eu sempre tenho que colocar as funções que vão ser usadas por outras funções na parte de cima, certo? E seguir uma hierarquia. Isso na verdade não precisa ser feito se você usar o que nós temos aqui nesse comentário aqui embaixo. Ó. Deixa eu só comentar essa parte aqui dessas funções. E aqui embaixo nós falamos de protótipos de funções. O que são os protótipos? São declarações das funções que nós vamos utilizar no decorrer do nosso programa. A gente sempre vai declarar uma função quando a gente não quer fazer a implementação dela diretamente e para facilitar a utilização das mesmas, tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Vou colocar a função de soma aqui embaixo, de novo. Tirar aqui o comentário para a gente poder ver o que vai acontecer. E como eu resolvo isso sem ter que necessariamente seguir o nível de hierarquia? Simples. É só eu criar um protótipo da função. Pego aqui essa primeira parte da função, void mensagem, que é onde ela se inicia, e coloco um ponto e vírgula. Mesma coisa com a função de soma. E também coloco ponto e vírgula aqui. Agora sim eu consigo utilizar a soma sem que necessariamente ela esteja antes da minha função de mensagem. Por quê? Porque eu estou aqui falando para o C++ que eu vou ter uma função chamada soma que vai receber dois valores inteiros como parâmetro. Então o C++ já sabe que eu vou utilizar essa função. Quando eu faço a chamada dela, ele vai buscar a implementação que está aqui. Tá ok? E não necessariamente, depois de fazer os protótipos, eu preciso declarar aqui as minhas funções, né? Implementar as minhas funções. Eu posso fazer isso daqui depois de tudo, lá depois do enchimento, tá bom? Então, essa daqui foi só para que vocês entendessem mesmo as funções. Vamos também a outros conceitos importantes. Operadores. O que são operadores? São os símbolos que vão determinar que tipos de operações eu vou fazer. No caso, nós temos vários tipos de operadores. Os aritméticos, o mais soma, o hífen aqui, subtração, a barra, divisão, asterisco, multiplicação e porcentagem é o módulo, é o resto da divisão. Então, se eu quiser o resto de uma divisão, eu utilizo sinal de porcentagem, tá bom? Operadores lógicos e de comparação. O que a gente tem de operador de comparação aqui? Dois sinais de igual significa que eu estou querendo verificar se um valor é igual ao outro. O sinal de exclamação e o sinal de igual juntos significam que eu estou querendo verificar se um valor é diferente de outro. Sinal de maior, verificando se um valor é maior do que outro. Menor, se o valor é menor do que outro. Maior ou igual, se um valor é maior ou igual a outro. Menor ou igual, se um valor é menor ou igual a outro. Certo? Esses são os nossos operadores de comparação. Operadores lógicos. Eu tenho aqui, deixa eu apagar essa parte aqui que ainda não chegamos lá. Operadores lógicos.
eu tenho o e, aqui dois es comerciais, que significam e. Isso daqui é quando eu quero fazer uma múltipla comparação. Então, eu quero verificar se um valor é igual a outro e maior do que um outro. Por exemplo, isso a gente vai ver mais detalhadamente depois, mas a gente poderia fazer assim, ó. Se A igual a B e A maior que 30. Esse seria um exemplo, certo? Essas duas barras verticais aqui, também conhecidas como pipe, é o operador lógico ou. Então é quando eu quero verificar se uma condição ou outra é verdadeira. Então eu poderia fazer assim, ó, com esse mesmo exemplo. Se A igual a B ou A maior que 30. Certo? Isso daqui eu vou usar nas nossas estruturas de decisão. Tudo bem? E, por fim, operador de negação, que é o sinal de exclamação. Então, exemplo. Se eu fizesse isso daqui só, A igual a B, eu só estou querendo verificar se o valor de A é igual ao valor de B. Se eu fizer isso daqui, ó, colocar uma negação na frente, eu estou querendo saber se A não é igual a B, ou seja, diferente de B. Eu poderia usar o operador diferente. Mas o de negação foi apenas para exemplificar aqui, tá? Então, esses são os nossos operadores de comparação e lógicos, certo? Atribuição de valores e incremento. O igual atribui valor, então se eu quiser colocar um valor em uma variável, eu coloco o nome da variável, sinal de igual e o valor que eu quero, certo? Isso quando nós não pedimos valor para o usuário, quando nós estamos programando e queremos colocar um valor em uma variável. Então a gente coloca o sinal de igual e na frente da variável e o valor que a gente quer. O mais incrementa o valor de uma variável de 1 em 1. Então imaginem que eu tenho uma variável que o valor dela é 10. Por exemplo, A igual a 10. Atribuir o valor 10 à variável A. Quero incrementar o valor da variável A, que agora está valendo 10, em mais 1. Coloco A mais. Ela vai passar a valer na próxima linha de comando 11. Temos aqui o menos. Menos subtrai 1 do valor da variável. Então, se eu colocar aqui A menos, ela estava valendo 11 depois dessa linha, passa a valer 10 na próxima linha, depois que executar isso daqui. Certo? Então, passando para o próximo aqui, mais igual. Isso é quando eu quero acrescentar mais valor ao valor já existente na variável. Então, vamos lá. Tenho aqui A igual a 10. A recebe 10. Se eu quiser colocar mais 5, por exemplo, no valor de A, coloco A mais igual a 5. Na próxima linha, ela passa a valer 15, porque ela tem 10 e eu falei que eu vou somar ao valor dela mais 5, certo? A mesma coisa vale para subtração. Eu posso fazer o menos igual a 5, e aí eu subtraio 5 desse valor já existente aqui. O vezes igual multiplica o valor já existente na variável. E o dividir igual, eu divido um valor já existente na variável. Exemplo, A dividido por 5. Vai me retornar 2. Vai ficar 2 na minha variável. Ok? Apagando aqui. Se vocês já quiserem ir abrindo C++, copiando essas partes de comentário, podem copiar já.
Legal. Aí eu já tenho aqui as minhas variáveis globais, como eu falei para vocês, declaradas antes do int main. Temos os protótipos das funções que nós vamos utilizar, como eu já expliquei para vocês também lá no começo. Nós temos uma função de menu, uma função que faz quebra de linha e faz a tabulação. Como nós vimos na última aula isso, eu criei uma função para fazer isso. Temos uma função que insere uma linha ou faz uma quebra de linha, uma função que faz duas quebras de linha, uma função apenas para tabular, uma função para cadastrar, também falei isso na última aula, uma função para visualizar o cadastro, uma função para calcular o desconto do salário, uma função para sair e uma função para limpar a tela, ok? E aí, olhem só aqui como vai ficar o meu int main. Meu int main, que antes tinha todos aqueles códigos lá, vai ficar só com a função de menu. Aí vocês me perguntam, nossa, mas vai funcionar? Vai funcionar só com a função de menu. E a gente vai entender o porquê agora. Eu tenho aqui as especificações das minhas funções. Lembrando que sempre que eu for fazer a implementação da minha função, ela tem que estar escrita da mesma forma que o protótipo, certo? Eu posso implementar o que eu quiser aqui dentro, tá bom? Aqui então, quebra tabula, insere uma linha, insere duas linhas, tabula, sair, para fazer sair um programa aqui no C++, a gente coloca esse comando aqui, ó, exit, abre parêntese 1, fecha parêntese, ponto e vírgula, tá bom? Limpa a tela, nós já vimos também na aula anterior, System CLS. E aí aqui começa toda a história, toda a mágica aqui, ó. Void menu. A implementação dele é, eu chamo a função para limpar a tela, porque eu não sei o que tinha na tela anteriormente. Então, eu limpo a tela, deixo ela sem nada. Crio uma variável do tipo inteiro chamada opção, OPC, na verdade. Imprimo na tela para o usuário escolher uma opção e dou as opções para ele. 1 para cadastrar um novo funcionário. 2 para visualizar o último cadastro. 3 para sair. Certo? Imprimo aqui para ele opção dois pontos espaço e fico esperando que ele digite algo. Ele digitou, a gente faz a captura aqui, ó, como já vimos na videoaula anterior. GetChar. E aí eu uso a minha primeira estrutura de decisão, que é o switch. O switch ele é uma estrutura de decisão um pouco limitada, porque ele só consegue fazer comparação de igualdade. Então vamos ver como é que ele vai funcionar. Escrevo switch, abro parêntese, digito o nome da variável ou do valor que eu quero, fecho parêntese, abro chave. O switch ele faz isso daqui, ó. Caso o conteúdo dessa variável aqui seja 1, então, coloco dois pontos aqui, vou executar os comandos para caso o valor seja 1. Se for 1, eu quero, conforme eu tenho aqui em cima, cadastrar um novo funcionário. Então eu chamo a minha função cadastrar, que tinha o seu protótipo lá em cima também. Se não for isso, desculpa, voltando aqui um pouquinho, ó, se for cadastrar, executo a função e coloco esse comandinho aqui, ó, break. O break faz parar a execução do switch. Então, se eu encontrei o que eu quero, não tem por que eu continuar a verificação. É por isso que eu coloco break. Tá bom? Se eu não colocar, o switch vai continuar a execução dele até o último item. E nós não queremos. Se nós já achamos, acabou. Vamos pausar ele ali. Tá bom? Então, não encontrei o que eu quis. Vamos para a próxima. Se for 2, o valor dessa variável aqui, se meu usuário digitou 2, eu vou visualizar o cadastro. Coloco o break. E se não for isso,
eu verifico se é 3. Se for 3, ele deseja sair. Executo minha função de sair e também coloco o break. Se não for nada disso, se ele digitar qualquer coisa diferente disso, nós temos aqui a opção padrão, que é chamar o menu. Aí vocês me perguntam, nossa, mas você está na função de menu. Como a função de menu que não está implementada consegue chamar ela mesma? Isso daqui é o que a gente chama de função recursiva. A gente tem uma videoaula aqui no portal que fala sobre funções recursivas. Então eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente já tem uma videoaula feita. Mas basicamente, ela está sendo implementada, ela já tem tudo isso daqui implementado. Se chegar nessa parte, ele simplesmente vai voltar para o começo da função, vai limpar a tela, vai criar de novo a variável e executar os outros comandos. O que eu quero com isso? Se meu usuário digitar um valor diferente de 1, 2 ou 3, eu vou exibir de novo o menu para ele. Então, para ele vai ser como se não tivesse acontecido nada. Mas para nós que estamos programando, ele voltou ao menu. A função menu foi executada novamente. Na prática, vocês vão ver que isso daqui fica bem legal. Tá certo? E fechamos aqui o switch. Ok? Terminamos a nossa função, fechamos a função aqui, fecha chaves. Vamos para o cadastrar. Cadastrar é basicamente aquele que a gente fez na videoaula anterior. Eu só coloquei ele dentro de uma função chamada cadastrar. Criei uma variável do tipo char opc também. Aí vocês falam, não, mas nossa, você criou essa variável do tipo char porque você já tinha criado a outra do tipo inteiro? Não, aquela variável int opc só existe dentro da minha função de menu. Eu poderia criar uma outra variável do tipo inteiro aqui também chamada opc, que ela só existiria dentro desta função, porque ela não é global, certo? Ela só pode ser vista, variáveis declaradas dentro da função só podem ser vistas pela função, ok? Essa variável do tipo char aqui vai fazer um negocinho legal que vocês vão ver mais para baixo aqui no código. Tenho o meu limpa tela novamente, e aí eu escrevo para ele cadastrar um novo funcionário. Se ele escolher a opção cadastrar, é exatamente isso daqui que vai aparecer na tela para ele. Cadastrar um novo funcionário, tem duas quebras de linha, vai pedir o nome, normal, como nós tínhamos feito anteriormente, tudo normal, isso daqui a gente já conhece. E terminando aqui o cadastro, ele vai colocar um printf falando que o cadastro foi realizado com sucesso, perguntando se o usuário deseja voltar ao menu. E ele dá as opções, ó, S de sim ou N de não. Leia o que o usuário digitou, né? Get char. Se, aí nós viemos aqui para a nossa outra estrutura de decisão, o if, o se. Então, se o que estiver na minha variável opc, que é do tipo char, for igual ao operador de comparação aqui, a S, sempre que eu for comparar char, sempre que eu for comparar caracteres, eu tenho que utilizar o apóstrofo aqui, ó, colocar esse caractere entre apóstrofo, entre aspas simples, e aí eu venho aqui e abro minha chave. Então o if funciona dessa maneira. Coloco a instrução if, abro parêntese, a minha condição, né? Fecho parênteses, abro chaves. Então, se o que eu tiver na minha variável opc for a letra S, eu volto ao menu, porque o usuário disse para mim que quer voltar ao menu. Fecho as chaves aqui. O if ele pode ser só isso daqui, ou ele pode vir também acompanhado do else. O else é o senão. Se isso daqui não for verdadeiro, se não tiver a letra S lá, então eu falo para ele que o programa dele pode ser fechado, porque provavelmente ele digitou N ou algo diferente de S. Então a gente fecha o programa. Ok? E aí a gente tem aqui uma breve explicação do if. O if pode ser isso daqui, só if condição, abre chaves, instruções, fecha chaves.
Eu também posso ter um else if, porque eu quero verificar uma outra condição, que vai executar uma outra instrução. Eu posso fazer aqui múltiplas comparações, ou uma só, como eu estou descrevendo aqui. E aqui é a mesma coisa. Também posso fazer uma comparação, verificar uma condição ou várias, passar as instruções e finalmente colocar o senão. Se nada disso daqui for atendido, coloco o senão. Então o if pode trabalhar assim, sozinho, pode trabalhar só if e else, ou pode trabalhar if, else if, e aqui no else if eu posso colocar quantos else if eu quiser, né? Aí varia das condições que você quer verificar. Se você tem muitas condições, pode colocar quantos else if você quiser. É por isso que ele é um pouco mais robusto do que o switch. A gente não tem limite de comparação, a gente pode comparar tudo que a gente quiser, valores lógicos, caracteres, com casas decimais, naturais, enfim, tá bom? E aí, finalmente, a gente coloca o else quando a gente verificar que nenhuma das outras condições foi atendida. A gente coloca o else e passa o que vai ser executado se nenhuma das outras condições foi verdadeira, tá bom? É assim que funcionam o if e o switch. Como eu disse para vocês, a gente está agilizando um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas, só deixar o comentário. Aí aqui, assim como a nossa função de soma que eu mostrei lá em cima para vocês, a gente tem uma variável do tipo, aliás, uma função do tipo float, que serve para calcular o desconto do salário, e como parâmetro eu passo uma variável também do tipo float chamada sal. Mas por que sal? Porque eu tenho uma variável global chamada salário. Então, se eu repetisse ela aqui, provavelmente ia dar problema. Por isso eu preferi só colocar sal, porque também faz alusão a salário, e aí ficou simples aqui para a gente entender. Mas vocês poderiam dar o nome que vocês quisessem, não tem problema nenhum. Float S, por exemplo, tá bom? E aí aqui eu retorno o salário vezes 0,7. Isso daqui vai fazer uma redução de 7% no valor do salário da pessoa. Então, sal vezes 0,7, tá bom? Visualizar cadastro agora. Visualizar cadastro é mais ou menos o que a gente tinha feito anteriormente também na parte da visualização. Só mudou que eu tenho char ao PC para fazer a mesma coisa que eu fiz no cadastrar, verificar se o nosso usuário deseja voltar ao menu. Eu tenho uma variável do tipo float chamada com desconto, que vai receber aqui o resultado, o retorno da nossa função que calcula o desconto do salário. Eu poderia colocar direto no printf, como vocês viram lá em cima, mas eu preferi também colocar numa variável para mostrar para vocês que é totalmente possível. Limpo a tela, coloco aqui, ó, printf último funcionário cadastrado, faço a exibição de todos aqueles dados que a gente já tinha no programa anterior, ok? E a única novidade aqui é imprimir o salário com desconto. Como ele já está na variável chamada com desconto, então eu só coloco ela aqui naquele mesmo padrão de exibição do salário. Ó. Vocês lembram? A gente fez também na aula anterior, tá? Verifico se ele deseja voltar ao menu. E aí, acabou o nosso programa. Certo? Vamos ver como é que ele funciona agora na prática. Deixa eu subir aqui. Vamos lá no executar, compilar e executar. Olha só. Escolha uma opção. 1 para cadastrar um novo funcionário, 2 para visualizar o último cadastro e 3 para sair. Vamos imaginar que o nosso usuário, em toda a esperteza dele, queira enganar o programa. Ele coloca lá um valor que não existe aqui de opção. Tá vendo? Parece que não aconteceu nada. Só que na verdade foi aquela função nossa de menu, que é uma função recursiva,
que voltou a ser executado. Ele caiu lá na hora que ele passou pelo switch, ele caiu no default, que é o usuário não digitou nada daquilo que você previa. Então, ele volta a exibir o menu. Para o usuário parece que não está acontecendo nada, ó. Parece que não está saindo do menu. E realmente não está, porque nós mandamos ele voltar ao menu se as nossas condições não fossem atendidas, tá bom? Se ele digitar aqui um texto também, ó, vai voltar para o menu quantas vezes for, tá bom? Legal. Vamos lá cadastrar um novo funcionário então. Vou fazer o meu cadastro aqui. Endereço, rua tal, 123, telefone 11, salário, vamos lá, deixa eu ganhar bem aqui, certo? Aí, realizei o cadastro, ele chamou lá a minha função de cadastro, quando eu digitei 1 e apertei Enter, ele chamou a minha função de cadastro, eu realizei o cadastro, e agora ele está naquela parte me perguntando se eu desejo voltar ao menu, sim ou não. Eu vou voltar, ó, vou colocar S aqui. Aí ele pede para eu escolher uma opção. Eu vou escolher a opção 2. Ele vai chamar a minha função de visualizar o último cadastro. E vai mostrar o último cadastro feito, que é o meu. Mostrou aqui todos os dados corretamente, mostrou o salário com desconto. E perguntou novamente se eu desejo voltar ao menu. Eu vou colocar que sim também. Se vocês apertarem a opção 3, ele vai sair. Deixa eu voltar lá para a opção 2 e vou digitar aqui algo que não existe nas nossas opções. F, por exemplo. Ele pede para fechar o programa, porque é uma opção que não estava prevista. Então o programa vai ser fechado. Quando isso daqui acontece, ele vai vir aqui, ó, para o System Pause. É por isso que aparece lá, pressione qualquer tecla para continuar. Ele terminou o que estava na minha função de menu, veio para o System Pause, retornou 0, programa executado com êxito, ele fechou o programa. Tá bom? E basicamente é essa aqui a nossa terceira videoaula. Na próxima videoaula a gente vai melhorar um pouquinho mais o programa. Vai ser uma videoaula bem curtinha, só para falar de estrutura de loop. Então, vocês viram aqui que eu só consigo cadastrar um funcionário por vez. Eu posso voltar ao menu quantas vezes eu quiser e ficar cadastrando. Mas eu só consigo cadastrar um de cada vez. E se o nosso usuário quisesse cadastrar 100 funcionários de uma só vez, sem precisar voltar ao menu? Como que a gente faria isso? Isso vocês vão ver na nossa próxima videoaula. Espero vocês lá. Até a próxima.